Muito bem, pessoal, e hoje o Clique Espumoso está aqui na cidade, não sei se dá para falar a base que a gente está nesse momento, né? Vai que atrai alguns fãs aqui. A gente está aqui na cidade de Birubá, na casa da mãe do Tom Miller, que é a figura por detrás do canal Verdade Mundial. Olha, eu falo por mim, Tom, não tô puxando o saco porque tô aqui na tua frente, mas um dos melhores canais que fala sobre mistérios, em especial ufologia. E para mim é uma grande honra, a gente já conversou, já fizemos várias outras entrevistas, mas essa é a primeira vez pessoalmente onde a gente consegue se encontrar e trocar essa ideia. Hoje a gente vai falar sobre várias coisas aqui que tá pegando fogo e não é nada a ver com política, antes que o pessoal confunda. É o mundo da ufologia aqui em especial, esses últimos dias aí, olha, tem muita coisa. Antes de a gente começar, Tom, pedir para te se apresentar para quem está nos assistindo pela primeira vez. Quem é o Tom Miller? Então, galera, meu nome é Tom, eu sou fotógrafo, mas tenho o canal Verdade Mundial no YouTube. A gente tem um trabalho já desde 2011 com o blog e, enfim, a gente divulga tudo que sai dentro da mídia e fora da mídia sobre ufologia, enfim, o que a mídia tradicional não mostra, a gente coloca lá no Verdade Mundial já faz uns bons anos, e agora no momento, mais do que nunca, a ufologia está em alta e a gente está vasculhando, garimpando onde pode, né? Eu tô aqui tomando um cafezinho que a mãe do Tom fez para nós, muito bom. Como é que é o nome da tua mãe mesmo? Até para o pessoal agradecer o café. Rosa. A Dona Rosa, muito obrigado aqui pelo café. Uma delícia, um cafezinho recém-passado para nós. Olha, Tom, primeiramente também, aproveitando o gancho aqui, o Tom tá em Birubá nesse momento, justamente por causa de uma, não sei se dá pra falar que é turnê? A gente tá fazendo um show reunindo os amigos aí depois da pandemia, a gente não tinha feito show ainda, né? Uhum. Os Muttley aqui, que o pessoal já conhece da região. E agora, cara, vai fazer uns 3 anos que a gente não toca, né? Depois da pandemia. E agora a gente vai fazer shows aí. A gente tem agora dia 11, agora na sexta, amanhã, né? Amanhã, isso. E no dia 12. 11 no Jacaré Pub e dia 12 no Luger. Isso, Burger Lurger, se eu não estou enganado, acho que esse é o nome. Tá aí então, né? Agora vocês já sabem primeiramente o que o Tom tá fazendo aqui em Birubá. Não vão achar que tem algum disco voador nesse momento e ele tá investigando. Não, ele tá fazendo aí essa turnê com a banda. Mas, Tom, começando agora aqui falando um pouquinho, nesse nosso bate-papo descontraído, sobre ufologia. Olha, nos últimos dias, né, parece que o mundo da ufologia pegou fogo, literalmente. Porque nos últimos 5 dias, se eu não estou enganado, pode me corrigir, vários avistamentos, e aqui é importante falar quando se fala em OVNI, eu pedi para te explicar o que é o OVNI e outras abreviações, porque quando se fala em OVNI o pessoal já acha que é ET, e OVNI nada mais é que um objeto voador não identificado. Sim. E o que está acontecendo essa semana, para quem está em casa poder entender a grandiosidade desse momento, e a gente conversava antes, e eu acredito que seja um momento histórico e ímpar na nossa atualidade, porque lembra muito a Noite dos Discos Voadores. O que foi a Noite dos Discos Voadores? Né? Foi um evento que aconteceu no dia 19 de maio de 1986, onde envolveu, né, especificamente a Força Aérea, com situações em que pilotos avistavam luzes, né, e aí a Força Aérea acaba liberando, acho que 5 ou 6 caças, não me lembro, para tentar interceptar. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu a entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados.
E agora, Tom, o que está acontecendo que tantos pilotos de avião, e aqui a gente está falando de empresas sérias, né? É o cara que está passando, sei lá, veneno na lavoura e mandou um recado. Não desmerecendo, mas são empresas grandes, né, do mundo da aviação que têm reportado avistamento de luzes aqui no Rio Grande do Sul. A gente começou os primeiros avistamentos, dizem que fazem 2 semanas já aqui no Brasil, né? Mas Santa Catarina vai fechar 1000 casos agora, em dezembro. Isso já não chegou nos 1000 casos, incluindo esses de agora, né? Então tem quase 1000 casos em Santa Catarina, de janeiro de 2022 até agora, em novembro. Relatando luzes, fenômenos aéreos não identificados acima do mar, todo tipo de fenômeno não identificado. OVNI, pilotos de aviões que sobrevoavam Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por volta das 23 horas do sábado, dia 5, relataram ter avistado um objeto voador não identificado. As descrições são de luzes que se cruzavam ao sul da cidade. As conversas com a Controladoria de Tráfego Aéreo foram gravadas por um canal do YouTube que registra a comunicação da Central de Controle do Aeroporto Salgado Filho. Gentileza, só por curiosidade, tem alguma reporte de algum objeto na nossa posição de 10 para 11 horas? Praticamente sobre Porto Alegre, um pouquinho ao sul. Ao que recebe resposta negativa da atendente, ele continua. Algumas luzes, por vezes elas apagam e acendem, às vezes são uma, às vezes 2 ou 3. Alguns minutos depois, o piloto volta a falar com a central. Só para informação, a gente ainda continua avistando as luzes. Agora, de uma outra perspectiva, ela está bem ao sul de Porto Alegre, da cidade, bem ao sul, sentido Argentina, sentido sul do estado. E as luzes continuam aparecendo e se cruzando no céu. Ciente, o pessoal da torre informou que também avistou, porém diz que elas estão paradas e a princípio não interferem na aproximação. Questionado pela controladora, um outro piloto do voo 4657 da Azul responde. Informar vocês, mas iam falar que eu tô louco. Na verdade, nós estamos vendo essas luzes desde lá de Confins. São 3 luzes girando em espiral entre elas aqui, bem forte. O senhor tem condições de informar a altitude, mais ou menos? Olha, a gente estava no nível 380, elas estavam bem mais altas que a gente e na nossa proa, durante o voo todo. O voo partiu de Belo Horizonte por volta das 21h25, com chegada em Porto Alegre às 23h42. Em nota, a Azul respondeu que seus tripulantes seguem os mais rigorosos protocolos de segurança e que qualquer eventualidade é comunicada imediatamente ao controle de tráfego aéreo e segue para a investigação das autoridades competentes. Já o voo Latam 3406 deixou o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, às 21h55 e pousou em Porto Alegre às 23h31. Ao Estadão, a empresa apenas informou que seus tripulantes são treinados e orientados a reportarem qualquer eventualidade de forma imediata ao controle de tráfego aéreo para as devidas orientações. Então, como tu falou, né, as pessoas tendem a imaginar já um disco voador, aquele prato cheio de luzes voando. Mas são fenômenos. Às vezes são orbes de luz, são bolas de luzes, né? Às vezes são fenômenos não identificados que adentram, saem do mar, que também é bem interessante, que é o que mais acontece. E agora, depois desse geralzão que foi feito em Santa Catarina, e visto que tinha muitos casos, começou a surgir então os relatos dos pilotos, né? Que na minha opinião é o que mais conta, né? Porque são pessoas sérias e idôneas, né? Isso aí, são pessoas com milhares de horas de voo, fazem rotas que já conhecem na palma da mão, né? Já tem uma experiência vasta com luzes, com estrelas, com planetas, com outros aviões, problemas com balões em algumas cidades grandes. Então eles sabem identificar o que é um balão, o que é um drone, enfim, eles têm um conhecimento vasto, isso a gente não pode negar. E agora, na sexta-feira, houve os primeiros relatos então dos pilotos que avistaram em cima de Porto Alegre. Uma semana atrás, praticamente. Isso, praticamente uma semana atrás, né? E eles começaram a avistar luzes sobre Porto Alegre, em direção à Lagoa dos Patos, né? Foi o primeiro contato. Isso foi tudo registrado via rádio amador, né? O pessoal lá de Porto Alegre que gosta do radioamadorismo, capta então a conversação entre o piloto e a torre, e fazem por hobby, eles não tinham nenhuma pretensão de captar isso. Só que chamou a atenção deles quando eles falaram das luzes, né? Porque não é muito natural o piloto falar assim abertamente com a torre. A maioria não quer devido aos protocolos, a ter que informar a defesa aérea, preencher uma papelada tremenda. Então a maioria
fica entre os pilotos e já era, acabou o assunto, né? Dessa vez, para chegar ao nível deles relatar, é porque tinha algo muito grande sendo visualizado por eles, né? E até eu acho interessante, Tom, com toda essa história, eu acabei conhecendo aqui um aplicativo, não sei se tu conhece, que é o Flight Trader, acho que é assim que se fala o nome, se eu não estiver falando o nome errado aqui, mas é um aplicativo que mostra em tempo real a quantidade de aviões, né, que em tempo real, porque eles se mexem, ou seja, tu tá acompanhando na hora os voos, exatamente, né, e tu vê a importância dessa questão dos pilotos, né, avistarem e já relatarem esse avistamento, até para quem tá entender, mas o piloto quer se promover, não, porque quando tu tem uma aeronave sobrevoando isso na qualidade do piloto, ele até para pousar o avião ele precisa da autorização da torre de comando. E só para mostrar para vocês que estão em casa agora, nesse momento, eu entrei aqui nesse aplicativo que mostra, então, em tempo real a quantidade de aviões que tem sobrevoando, porque aqui em especial em Ibirubá, a nossa região, tu olha para cima, raramente tu vê um avião passando. Diferente, por exemplo, em Caxias do Sul, que tu toda hora tá vendo avião. Eu morei também em Afonso Pena, no Paraná, tu tem aquele contato, só para o pessoal que está em casa entender a quantidade de aviões que tem nesse momento sobrevoando o território brasileiro. Então, daí para entender a gravidade de um piloto tá prestes a pousar e enxergar, sei lá, o que está sobrevoando ali, ao mesmo tempo que ele está vendo, outras aeronaves também estão enxergando, o radar não está vendo nada. E a gente está ainda com uma incógnita sobre os aviões, a rota dos aviões em Porto Alegre. Entre ontem e hoje, a gente recebeu alguns e-mails de pessoas que também tem, por hobby, ficar analisando as rotas, ficar pesquisando o Fly Radar, enfim, os aplicativos de voo. E eles repararam que diminuiu muito o número de voos em Porto Alegre. E eles querem saber o motivo. Daí, então a gente está pesquisando isso também junto do Salgado Filho. As rotas mudaram dos aviões, por onde eles vêm, por onde eles saem, por onde eles entram, que é uma rota já bem conhecida dos aviões em Porto Alegre, e agora nas últimas, pelo menos 48 horas, parece ter mudado alguma coisa. Já tem mais a alegação de mais 2 aviões da Força Aérea que saíram para averiguar, mas não encontraram nada, né? Isso é importante, porque no caso da noite oficial dos discos voadores, a Força Aérea acaba liberando, então, alguns caças que... E o mais interessante é que... E esses áudios, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi no teu canal, esses áudios do cockpit, né, onde o piloto está comandando ali, existem, são disponíveis hoje esses áudios. O próprio Fantástico fez uma cobertura gigantesca disso há um tempo atrás, em que eles falavam, olha, a gente está aqui em velocidade... Eles têm os termos dele, a gente está numa velocidade muito grande e ainda assim a gente não consegue nem se aproximar. Quando a gente tenta se aproximar, parece que eles vão a uma velocidade que a nossa tecnologia não permite. E o que a gente vê hoje, como tu falou, foi mandar esses 2 aviões, não encontraram nada, e eu vi no teu canal, inclusive no último vídeo, você pode entrar, procurar no YouTube, canal Verdade Mundial, vai cair no canal do Tom, o vídeo de ontem que tu disponibilizou, inclusive com áudios ali dos pilotos. E agora, mais diferente, os pilotos ainda teve casos que eles pegaram o seu celular e não, tá aqui, ó, eu tô vendo, são 2 luzes e elas parecem que estão dançando uma com a outra ali. E tem outras pessoas, outros pilotos também enxergando avistamentos, inclusive tu falou de pessoas na Terra conseguindo visualizar. Aqui agora. Dia 8 de novembro de 2022, estamos a 34 mil pés, estamos vendo essas luzes aí, já tem uns 10 minutos, elas vêm, aparecem e desaparecem. Olha lá, no mesmo local, são 2. E aí eu vi que tu levantou uma informação que até eu tinha pensado nisso, tu acabou esclarecendo. Será que não são balões meteorológicos? Será que não são drones? Mas aí o piloto fala que ele está a 34 mil pés de altura, ou seja, isso é uma altitude de cruzeiro. Tom, tem como um drone, um balão meteorológico chegar nessa altura? Não. Drones, até uma coisa boa a frisar, nem todo drone é aquele que a gente conhece, comprado na lojinha, comprado na internet, para filmar casamento, para fazer filminho. Tem drones sim, que podem ir muito alto, podem carregar pesos absurdos, até na própria agricultura hoje está se usando drone para fazer, enfim, pulverizar.
mas tem drones sim que eles podem atingir umas altitudes, mas isso a nível militar. Nível militar. Né? Que é o que a gente vê na guerra da Ucrânia. É o que a gente vê, isso, eles usam os drones já para fazer isso, né? São drones até para sumir da visão de quem tá, né? E até é importante que esses drones não são esses que a gente, como tu falou, com aquelas 4 hélices, eles são, parecem aviões mesmo. Isso, são aviões. Se olhando, parece até um míssil com asa, né? Eles são realmente algo... No chão, ele é do tamanho maior que um carro, né? Então, são gigantes. Mas o que eles estariam fazendo em cima de Porto Alegre... Até falaram que podem ser drones chineses. Isso, os drones chineses. o exército americano já está tentando jogar a culpa nos chineses, né? Mas os pilotos verem isso na distância, filmar, principalmente celular, se a gente pegar hoje e fazer uma filmagem da Lua, a gente vê como a Lua fica pequenininha no celular, né? Ele não pega nem as estrelas. Nem as estrelas, mesmo tu vendo aquela Lua imensa. Então, se o piloto chegou e filmou aquilo e ficou imenso no celular, imagina o tamanho que a olho nu aquilo lá tava no avião, né? Até um dos pilotos falou que parecia um farol iluminando. Isso. A ideia deles, primeiramente, é que era um farol ali em Santa Catarina, né? Algum farol fazendo a luz. Mas não, tava rente ao mar, não era farol. Foi descartado então farol, drone, balão, aviões menores, helicópteros, tudo, zeraram todas as possibilidades. Daí, ontem, até eu coloquei no canal, eu fiz as pressas de ontem, foi caótico, eu nem sei como é que ficou. Não, ficou muito bom. E ainda bem que eu não olhei, eu falei assim, eu coloquei no ar e falei, seja o que Deus quiser. A gente tinha recebido de última hora uma análise sobre a Race Tracker do Starlink. Importante, do Elon Musk, que todo mundo estava dizendo que podia ser aqueles satélites que estavam... Isso, existe um erro que está acontecendo, e está acontecendo agora porque ele está passando nos últimos dias aqui por cima do Rio Grande do Sul. Então, para ajudar ainda, para piorar a situação, tem o Elon Musk na história. Sim, ele dá um reflexo. O Starlink... Há tempos atrás, há uns 3 anos atrás, quando eles estavam lançando, eles faziam uma carreira com várias luzinhas. Lembro, 2019 isso. 2019, isso. Que inclusive causou um pouco de pânico para algumas pessoas. Era uma fileira, parecia de um monte de estrela andando junto. Isso aí, parecia um trenzinho assim no céu, né? Era a coisa mais linda de ver. E eles foram ficando cada vez mais brilhantes. Isso foi preocupando. E os astrônomos falaram, olha, ele vai ter que dar um jeito. Então foi dado um jeito, eles conseguiram reverter isso e tirar ele da altura onde ele fazia esse brilho com o Sol. Porém, tem alguns pontos que, quando ele passa no Sol, como é que eu posso explicar? A Terra está aqui, ele está aqui. Quando ele bate no Sol, ele bate só nessa área aqui. Então ele dá um brilho grande e some. Sim. E a galera já acha que é disco voador, que é extraterrestre. Mas é o Starlink dando esse brilho, essa clareada. E tem até na internet, pessoal, quem quiser, escreve lá Starlink Tracker, vocês vão achar vários sites que monitoram onde está passando Starlink. Então, se você viu algo na noite, procura se é a ISS, procura se é o Starlink, vai ter certinho se passou em cima da sua cidade, se passou perto do seu estado, né, que às vezes mesmo longe ele pode refletir. Até porque essa questão de refletir é muito semelhante ao que acontece com a Lua. Porque a Lua, para quem não sabe, ela não tem luz, né? Ela é o que a gente enxerga como a Lua sendo brilhosa, nada mais é que o reflexo do Sol nela, né? Vindo em direção a nós. É praticamente isso. A diferença é que o Starlink está ali correndo, né, ao redor da Terra, e quando ele passa em certo ponto, o Sol baixa e ele brilha. Porém, foi descartado porque essas luzes ficavam brilhantes por muito tempo. Foram mais de 10, 20 minutos elas paradas ali. Então, é bem fácil. A astronomia, ela tenta bater na tecla que é o Starlink, né? A gente vê vários astrônomos com canais famosos que eles dizem, para nós é drone ou é Starlink, né? Mas a gente sabe que não está acontecendo isso agora. Os pilotos estão falando isso. É até uma ofensa, eu acho. Pessoa que estuda tanto que nem um piloto tem que ouvir que não. Tu tá vendo errado. Tu tá vendo errado, né? Uma coisa que não é habitual dele, ele sabe que não é habitual. Tá em cima do mar, não tem nenhum navio. Até que se sabe, nenhum navio que vá fazer um brilho daquele tamanho, daquela imensidão. Então sobra a questão de onde é que tá vindo essas luzes, né? Se vem de fora, se vem de dentro do mar, quem que tá controlando isso, né? O que o drone chinês vem fazer no meio do mar ou aqui no interior da linha 2 em Ibirubá, numa plantação. Exato. Até isso é importante falar, Tom, para quem tá em casa agora, ele fala em questão de drone chinês. Olha, eu tenho um conhecimento raso nessa questão do espaço aéreo brasileiro, mas até onde eu sei, ainda que quisessem mandar drones chineses para cá, eles estariam cometendo um crime contra a soberania brasileira. Eu estou sobrevoando uma área de um país que não é meu,
né, que está interferindo numa rota de voo, ou seja, eu particularmente não acredito que seja drone chinês, né? E o interessante dessa questão toda, e aí isso tem essa familiaridade muito grande com a noite oficial dos discos voadores. Eu tenho visto muita gente comparando pela questão dos avistamentos, o próprio sistema de radar que não está pegando aquilo ali, mas está sendo enxergado a olho nu, e aí fica aquela pergunta, será que são alienígenas? Olha, eu tenho as minhas dúvidas ainda. A gente discutiu bastante isso, tanto lá no Flow, no Paranormal. Em vários pontos alguém bate nessa tecla, mas eles vêm de fora ou eles já estão aqui, né? A gente vê tanto estudo mostrando que eles já estão aqui há tanto tempo, que as escrituras sagradas falam da ajuda divina, as mega estruturas em volta do mundo. Tem muita gente que refuta isso e diz, não, estão até... desmerecendo o trabalho, né, dos construtores aqui, né, do homem, mas que parece que o homem teve uma ajuda de fora para conseguir construir tudo aquilo, tem. E daí fica a questão, eles estão vindo de muito longe, tem essa tecnologia, buraco de minhoca, ou portal para fazer isso, ou eles estão instalados aqui há muito tempo já, né? Sim, sim. Então a gente tem muito mais relatos hoje na marinha do que na aeronáutica. Isso é importante falar, porque quando se fala em espaço aéreo, para o cidadão comum vem a questão o quê? Aeronáutica. Isso aí. Né? Aeronáutica que comanda o espaço aéreo. E aí tem a questão da marinha, inclusive tu me falava que tu entrou em contato com a marinha, tá aguardando o retorno da marinha, e isso é importante para quem acompanha o trabalho do Tom, e isso foi uma das coisas que me fez gostar de acompanhar teu trabalho, porque o Tom, ele não trabalha com achismo. Tanto que eu me lembro que a primeira vez que a gente conversou numa entrevista, tu me disse, eu sempre pressuponho que é fraude. Né? Eu vou naquela ideia que não é fraude, porque se tu acreditar já de primeiro momento, tu vai dizer que tudo é ET. Tem um canal, acho que no History, que tudo pro cara é ET. Isso. O cara tem um cabelo espetado. Alienígenas do passado. Alienígenas do passado. Se tu falar que tem uma formiga vermelha, ele vai dizer que isso aqui é coisa de ET. Isso. Né? Então, foi modificada geneticamente pelos alienígenas. Exato. E isso é uma coisa que eu gosto do teu trabalho, porque, primeiro, até quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que o Tom falou, eu entrei em contato com a Marinha e estou aguardando o posicionamento, eles sempre respondem, já falei com a Aeronáutica e tal, ou seja, o que tu traz de informação é com questão de documentos, inclusive, eu me lembro que ano passado, ou no início desse ano, não me lembro, tu tinha tido aqueles documentos em relação aos avistamentos americanos, se eu não me engano, tu trouxe documentos, ou seja, o trabalho do Tom é baseado em documentos oficiais. Não é achismo, o cara tá falando que viu um ET. Não, peraí, tá, ele viu um ET aonde, quando, como, né? Isso que eu acho importante no teu trabalho. E tu citou uma situação que eu achei interessante, que tu pode até falar, a questão de que o homem sabe menos do oceano, né, do que ele sabe da própria Lua, né? E aí tem aquela teoria de que se eles já estivessem, se eles já estão aqui, no caso alguma a raça alienígena, vamos falar assim, poderiam já estar vivendo aqui dentro, né? Os registros, pelo menos da Marinha, até o próprio Pentágono, o que deu todo esse giro que hoje está se falando de novo de disco voador, a gente está falando sobre extraterrestre, foi graças à Marinha americana, né? O Pentágono, aqueles arquivos do Pentágono que foram expostos, saiu no Fantástico, saiu em tudo que é lugar, eram sobre OSNIs, objetos submersos não identificados, porque eles estavam percorrendo o oceano lá nos Estados Unidos. E os caças dos portas-aviões lá da Marinha, que foram levados, né? A maioria não sabe se aqueles caças vieram da... Tem a caça que veio da área 51, de tudo que é lugar, mas não, eles saíram de porta-aviões da Marinha para perseguir aqueles OVNIs. Inclusive tem os vídeos, né? Tem os vídeos que foram relatados pelo Pentágono. Vídeos militares, não são vídeos feitos assim, embaixo de uma luz de um poste. Uma TechPix. Uma TechPix, né? Que nunca sabe. Até esses dias falaram, engraçado, com toda a nossa tecnologia, quando avista um alienígena, a imagem é horrível. É horrível, né? Parece que eles têm uma mágica. E ali não, ali o exército estava filmando com os caças, as câmeras infravermelho, câmeras de temperatura. Então eles tinham muitas provas, tinham os pilotos, tinham as imagens, aquilo foi relatado, eles confirmaram não ser algo conhecido aqui. Então, lá no relatório, no relatório preliminar, que saiu em 2021, se eu não me engano, 2020, desculpa. Lá eles colocaram que de 144 casos que eles tinham pesquisado, 143 eles não souberam identificar. Então eles identificaram um só. Na verdade, que foi um balão que estava se esvaziando lá no oceano. Um balão meteorológico. Eu tô fazendo um cafezinho aqui da Dona Rosa, né? Dona Rosa que nos presenteou com esse café, patrocinou esse café, então a gente vai conversando e eu vou preparando mais um aqui pra mim.
Pois é, isso é interessante, Tom, porque essa questão de nomenclaturas, né? Tem OVNIs, tem OSNIs, como você falou, e daí tem toda essa questão de teorias, né? De por que... Porque eu acho interessante, tem aquele ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde. Marte é mais bonita, Saturno é mais bonito, a Terra é uma porcaria. Tem muita gente que acha que o que tem de bom tá fora. Só que isso é importante quando se fala, mas pra que os alienígenas não querem vir nessa porcaria de Terra? Eu já vi muita gente falando isso. Primeiro, a gente é o único planeta do nosso sistema solar que abriga a vida. Tem oxigênio, tem todas as condições climáticas de se abrigar a vida. Esse é o primeiro ponto. Então, se tu, e aí tu pode me corrigir, para uma raça alienígena vir até aqui, primeiro, ela tem que ter uma tecnologia infinitamente melhor que a nossa. Porque quando muito a gente conseguiu mandar sonda para fora. O homem só foi até a Lua, até onde se sabe, né? Mas a nossa tecnologia não nos permite mandar uma nave para Saturno tripulada. Né? Então tem isso. E aí entra a questão de buraco de minhoca, né? Que seriam, inclusive tem a série chamada O 100 que fala muito sobre buraco de minhoca, né? Que é uma forma criada de tu entrar numa entrada aqui e sair lá no outro lado, né? Atravessando universos ou enfim. E isso é interessante, Tom, porque tu fala muito nos teus vídeos às vezes, sobre essas teorias, né? E teorias que de certa forma, têm embasamento físico também, né? Sim, são estudadas há mais de 70 anos. Né? As teorias antigas, que agora começam a se encaixar nessa história, né? Fica mais fácil de entender. Ela foi muito utilizada lá nos anos 50, quando começou a história dos discos voadores, eles tentavam entender como que eles faziam essas viagens longínquas do universo, né? Só que ninguém nunca olhou para dentro do nosso planeta e começou a pensar, tá, e se eles vêm daqui, né? Se eles já estão aqui. Se eles já estão aqui. Nós é que estamos enchendo o saco aqui, né? Quem sabe a gente veio depois, né? Eles já estavam aqui há muito tempo, né? Daí tem vários filmes que falam sobre essa teoria. É bem bacana a teoria eles terem colonizado esse planeta. Só que, como eu tinha comentado antes, o oceano ele é muito pouco explorado profundamente, sim, né? Sim. Pelo petróleo praticamente. E tem muito relato, tanto nas plataformas, a marinha, pescadores, muitos relatam, e não só no mar, mas nos rios. Se pegar a Operação Prato, todos os pescadores falaram a mesma coisa. Esses objetos saíam da água, do rio. Então, como eles estavam lá? Se pesquisar um pouquinho mais para trás e pegar as tribos indígenas que vivem ali em volta dos rios, em volta da ilha, ali em Magé, onde aconteceu a Operação Prato, todos contam histórias milenares de índios que entravam na boca dos peixes e saíam em outros mundos. Eles dizem que esses peixes saíam da água e eles entravam. Claro que a gente sabe que isso não tem como acontecer. Sim, mas o que saía da água e fazia eles entrar e sair em outro lugar? Eles podiam entender que era um peixe, mas tipo... alegorias, né? Na nossa visão hoje poderia ser outra coisa, né? Isso. Eu acho interessante... Assim como os dragões no Japão, que pairavam no céu... Na Bíblia tem muitas coisas de fumaça que descia do céu com os anjos. Daí hoje a gente começar a tentar encaixar no mais próximo que a gente vê hoje seria um contato com outra civilização. Sim, exatamente. Porque essa questão até da Operação Prato que tu cita, e isso é importante, porque aqui a gente está tão imerso nesse mundo, mas tem pessoas que às vezes não sabem o que são, né? A gente teve várias ocorrências no Brasil, várias, isso aí não é brincadeira, e muitas dessas ocorrências tiveram, né, a inserção das Forças Armadas, como a gente teve a questão da Noite Oficial dos Discos Voadores, envolveu, né, para ter uma ideia, quando avistaram, né, aquelas luzes voando, o ministro das Minas e Energias da época estava em um avião. Eu me lembro que história isso, o radar entrou em contato, a parte que comanda ali, entrou em contato com o avião. O senhor tá vendo aonde? À esquerda, o cara olhou, tô enxergando, né, pô, o cara era um ministro das Minas e Energias, se eu não estou enganado, ministro das Minas e Energias. Então essa Noite Oficial dos Discos Voadores teve a entrada da aeronáutica, se eu não estou enganado, né? A gente teve a própria questão do ET de Varginha, que todo mundo fala, né? Em que houve a entrada do Exército Brasileiro. Algumas informações que chegam a ser até... Eu sou apaixonado pelas Forças Armadas, mas chegam a beirar até o ridículo algumas das falas. Não, na verdade não era um ET, era um anão que tomou uma chuva de granizo, ficou deformado, e daí ele, sei lá, caiu um raio nele, lá ele ficou deformado e pegou fogo. Pô, pelo amor de Deus. No dia 20 de janeiro, estava chovendo muito, muito forte em Varginha, correu um temporal, e nós estávamos com uma solenidade aqui em Três Corações dos nossos caminhões, esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam ainda na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões
até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs. Pô, pelo amor de Deus, né? Quem é que vai acreditar nisso, né? E a gente teve a Operação Prato, em que teve exclusivamente a entrada do Exército Brasileiro ali, e inclusive relatórios militares que foram vazados depois, com desenhos que ainda o comandante fez. Não, é isso aqui que eu estou enxergando, né? Aeronaves que disparavam lasers e paralisavam as pessoas. Então, quando se fala em ufologia, tem muita gente que acaba levando na piada. Estão falando em ET. Só que eu, desde que eu me entendo, e aqui, até a Thaisa me lembrou hoje de um caso em que o teu próprio avô teve... Aqui em Birubá, que teve... ou seja, só que quando se fala interior, se dá risada. Isso é. O cara é louco. Arthur Berlet foi um clássico. O cara é louco. Eu cresci ouvindo as histórias do Arthur Berlet, que meu avô contava, né? Exato. Né? E aí, quando acontece no interior, é bobagem. Quando acontece que tem as Forças Armadas, dá um pouco mais de credibilidade e ainda tem gente que acaba rindo de uma situação. E se sair no Fantástico, todo mundo acredita. Daí todo mundo acredita. Tanto que a Noite Oficial dos Discos Voadores só é conhecida porque o Fantástico fez uma matéria. O Pentágono, agora também, esse relatório, o pessoal só ficou sabendo, só começou a ir atrás das histórias graças aos acontecimentos ali no Fantástico, no Jornal Nacional, enfim... Saiu na TV, o pessoal dá mais credibilidade pro negócio. Se o Jornal Nacional vir entrevistar o morador aqui do interior de Birubá que viu o negócio, já dá mais credibilidade. Mas quando fica na boca do povo, parece que o negócio beira o ridículo, né? Beira o ridículo. É tratado de forma caricata muitas vezes, né? Como se fosse uma piada, alguém que está querendo levar uma fama. O caso do Arthur Berlet, um morador aqui, se eu não me engano, de Ernestina. Não é. Sarandi, desculpa. Sarandi, né? Que era um senhor, lá em 56, se eu não estou enganado, patrulheiro, né? Patrulheiro não, Tratoreiro, acho que esse é o termo, né? Ele estava se deslocando de um local ao outro, quando enxergou, né, num descampado, uma luz, parou o trator, não era normal, foi até lá ver e caiu duro, né? Como ele mesmo conta, quando enxergou aquilo, ele caiu, né, com a cara no chão, acordou, sendo levado para outra civilização. Só que o mais importante é que na época, quando ele voltou, apareceu, foi tratado como um bêbado, um ridículo e tal. Inclusive, eu entrevistei o Dário e o Alisson, que são bisnetos dele, se eu não estou enganado, ou netos dele, que contavam que tratavam ele como se fosse um louco. Só que as informações, na época, quando ele volta, o homem não tinha dado a volta na Terra. E quando ele voltou, ele disse: a Terra é azul. A Terra é azul. E se eu não me engano, Yuri Gagarin, 6, 7 anos depois, um cosmonauta russo, diz aquela frase: a Terra é azul. Né? Porque não se tinha essa ideia da atmosfera da Terra. Então, é isso que eu digo, Tom, é muita informação que a gente não tem ainda. Ele viu o celular, né? Ele viu as TVs que a pessoa olhava, conversava e a outra pessoa conseguia visualizar. E ele contou isso nos anos 50. Como que a pessoa não ia falar... Não existia isso. O cara é maluco, né? Como é que uma pessoa vai falar com uma TV e o outro vai se enxergar? Hoje a gente tá vivendo tudo isso, a gente tá gravando mais ou menos nesse modo aqui, né? Com tecnologia absurda. E na época ele foi ridicularizado. O Nelson Tasca, que foi o caso do levado para baixo da água também. Só que aí que tem essa discrepância do Berlet ser levado para fora da Terra, ver um outro planeta. Isso que instiga a gente a pesquisar ainda eles como sendo extraterrestres no contato aqui, né? Exato. O Nelson Tasca, não, ele já foi para baixo da água, 180 metros abaixo do nível do mar, fizeram experiências com ele, soltaram ele também em Chapecó. Ali pertinho, querendo ou não, é tudo aquela região ali. Uma região com ufologia bem alta. Só que um caso na Terra, de extraterrestres, que ele sabia que eles não eram daqui e que estavam vindo alertar ele sobre o que viria a acontecer na Terra se continuassem os testes nucleares e tudo mais. E que hoje a gente sabe que realmente procede. E a gente está vivendo isso, né? Ele faleceu em 2008, se eu não me engano, o Nelson Tasca, mas hoje o que a gente está vendo do início dos anos 90 para cá foi tudo o que ele previu lá nos anos 80 com esse contato que ele teve embaixo do mar, né? Até uma coisa que eu quero tratar contigo, Tom.
no caso do, se eu não me engano, foi na Operação Prato, algumas pessoas que depois voltaram, militares ou não, acabavam simplesmente cometendo suicídio, morrendo ou sumindo. Isso aí. Né? Quando parece até aquela coisa meio hollywoodiana, assim, do MIB e Homens de Preto, aqui ó, olha pra essa luz vermelha e tu não lembra mais nem quem tu é. Porque teve muitos casos de pessoas que foram a fundo investigar isso e ou sumiram, ou desapareceram, ou do dia para noite falaram, não quero mais me envolver. E na Operação Prato que teve até um coronel, tu pode me corrigir, eu não me lembro quem é que morreu ali, que deu uma entrevista numa semana abrindo o jogo e na outra semana encontraram morto. O coronel Irangel Holanda Lima. Conversamos com o Paulo Costa, que é o dono da olaria, ele autorizou e nós fomos para lá. Quando nós chegamos, eram umas 7 horas da noite, mais ou menos, estava chovendo. Uma chuva, não era temporal, era uma chuva. Agora, os agentes foram para dentro de uma casa, que era a casa do zelador, lá do caseiro, lá dessa olaria, do vigia. Foram lá tomar café, uma bolachinha, uns troços lá qualquer. E eu não ia me preocupar com café, com coisa, eu era o chefe da equipe. Eu não podia estar me preocupando com café nem bate-papo. Eu estava lá olhando, fiquei olhando para ver se via alguma coisa, se alguma coisa acontecia. Realmente, quando eu estava do lado de fora, veio não vi uma forma, era uma coisa escura. Não deu para detectar a forma, se era discoide, se era olho de tesoura, não dá. Estava chovendo, mas você via a luz. Uma luz verde, forte, e uma luz vermelha. E esse troço fazia um barulho. Um barulho de ar condicionado, mas bem mais forte, parecia que fosse uma turbina, aquele barulho de turbina. Não era barulho de jato, era um barulho de uma coisa girando, uma coisa. Você dá para entender? Não é diferente, não é barulho de jato, era uma coisa como liquidificador, era mais forte do que ar condicionado. Esse troço passou em cima de onde nós estávamos, em cima de onde eu estava, na porta da casa, e estava chovendo, eu estava olhando. Ele passou, livrou a árvore e saiu, mas estava muito baixo. O avião não faria isso nunca. O piloto que fizer isso é morto, é defunto. É perigoso demais com um dia claro, imagina com chuva e de noite. E ele fazia isso com segurança. Então ele passou e foi embora. Capitão, quer tomar um cafezinho? Pô, acabei de ver um treco aqui agora que apareceu muito estranho. Aí, pô, então tá ok, vamos tomar um café e vamos embora. Entramos no barco. Aí fomos para esse lugar aonde o Luiz tinha estado. Paramos, o barco desci, fui andando, foi até a árvore onde ele tinha feito o giral. Aí ficamos ali embaixo. Então nós fomos para esse lugar. Como a maré estava enchendo, a gente estava com a água cada vez mais crítica, né? E a gente chegou a uma posição que a gente já estava, uma situação em que a gente já estava com... Nada tinha acontecido. A gente já estava com a máquina fotográfica, com tudo, com a mão suspensa. Já daqui a pouco eu tenho que subir numa árvore dessa, senão mergulhava com o equipamento, com tudo. A maré foi enchendo e nós estamos... É assim rápido? É. Umas 10 horas, mais ou menos, quando nós decidimos ir embora. Vamos embora. Aí pegamos uma canoazinha que estava conosco, fomos até o barco, que estava parado na outra margem. Salvamos o equipamento e a gente não morreu afogado. Aí fomos lá, deixamos o equipamento no barco, pô, ficamos lá. Eu disse, agora eu vou ficar mais um pedacinho. Ô, capitão, você não vai voltar? Não, vamos ficar mais um pedaço aí. Umas 11 horas, nós ficamos conversando, distraindo, fumando cigarro e tal. E lá no fim, o rio afunilava. O rio, nós estávamos numa posição, numa margem esquerda do rio, direita do rio, e o rio, a gente viu o rio fechando lá na frente, afunilando lá na frente. A mais ou menos uns 2.000 metros, passou, vinha da esquerda, do norte para sul, cruzando o rio, uma luz muito forte, amarela, âmbar, como um sol, mas muito baixo, em cima das árvores. E cruzou o rio na mesma posição, mais ou menos, onde fica a casa do vigia, onde eu tinha visto a primeira coisa. Passou da região do vigia? Do vigia da olaria. Do vigia da olaria. Tá? Dessa olaria do Costa. Aí passou muito baixo. Iluminava o rio. Aí foi filmado isso. E no filme aparece ele tremeluzindo. Uma coisa assim.
Uma luz que eu não sabia. Como se fosse uma chama esquisita. E aparece o rastro dela, a luz dela no rio. Foi filmado isso. E foi bem filmado. Quando você tinha um documento desse gênero, uma filmagem espetacular como essa, isso não ia para Brasília? Ainda não. Ainda era retido lá no comando aéreo? Ficou depois que a Brasília solicitou isso. Eu não acredito que o Brasil não acreditava muito nessa história, não. Tá? O Brasil achava que era o quê? Não sei. Meia dúzia de tanta coisa se fala. Biruta no meio do mato, pesquisando. Eles não queriam se expor, né? Talvez o seu negócio a gente vai dar crédito a uma coisa dessa e tal, mas tinha colegas deles lá. Isso que os caras estão fazendo. Será que é verdade isso? Bom, isso foi 11 horas. A gente registrava a hora, a altura, direção, essas coisas todas que tem que se preencher o relatório. Isso agora mesmo é que eu não saio daqui. Agora nós vamos ficar. Mas não tínhamos levado comida, não tínhamos levado café, não tínhamos levado nada. Água, nada. Aí o Luiz se propôs a ir à casa dele, no casebre na beira do rio, para fazer um café, trazer alguma coisa, pão, bolacha, sei lá o que fosse, para que a gente pudesse ficar mais à noite, beber água e tomar um cafezinho, um negócio. Aí ele saiu com um barquinho e tinha no meio do rio uma ilhota. Não tem mais do que 15 ou 20 metros de largura não, mas é muito comprida, parecia submarino no meio do rio, tá? Tem vegetação. Ele veio, saiu com o barco e desapareceu nessa ilha. Nós não vimos mais o Luiz. Ele foi remando uma canoazinha, uma pirogazinha pequenininha. Ele saiu com um garotinho, um menino de 9 anos, que foi com ele, foram remando, desapareceu do rio. Nós não vimos mais. Logo que ele desapareceu, não demorou muito, eu estava em pé, em cima da tolda do barco, e os agentes conversando, mas era o chefe, não podia estar me dando a luxo de estar tendo essas facilidades. Eles estavam lá à vontade, quem comandava era eu, então eu tinha que estar a risco. Veio do meu lado esquerdo, eu estava de frente para o fim do rio, para o começo do rio, aliás, onde nós vimos, da olaria. Do meu lado esquerdo vinha uma luz muito forte, a mesma luz amarela muito forte. Eu vi aquela coisa se aproximando e fiquei quieto. Depois que eu vi que era muito forte e que estava continuando vindo na direção, eu chamei a atenção dos agentes. Olha lá, aqui à direita. Os caras olharam, prepararam máquina fotográfica, filmadora, tudo. A coisa veio, mas estava baixo. Estava uns 200, 250 metros. Não estava muito alto, não. Passou em cima da gente. E quando chegou perto, na margem do rio, apagou aquela luz amarela, aquela luz forte, amarela, aquele sol amarelo, que a gente não via a forma, só via a luz. Apagou, de repente. Aí nós vimos uma forma estranha, uma forma de uma bola de futebol americana, aquela bola de ponta, tá? Aquela bola de futebol americana, muito grande, e como se fosse esse abajur, translúcida, tá? Só que tinha janelinhas no meio. Toda a extensão dela tinha janelinhas. Eu não vi ninguém atrás daquela janela. Mas que tinha janela, tinha. Tá? E era uma coisa muito grande. Mais ou menos uns 100 metros. Que era o coronel que chefiou toda a Operação Prato, né? Ele que comandou o negócio todo, não acreditava em disco voador, em OVNI, em extraterrestre, e estava indo lá especialmente para dizer, pessoal, fiquem calmos que isso aqui é tudo problema de comunicação, vocês estão em histeria em massa, a gente vai resolver isso aqui, né? Vamos provar lá que isso aqui é Júpiter, que é não sei o quê, isso vai ser bem fácil. Só que foi passando o tempo, foi vindo o pessoal com queimaduras, né? O pessoal falando, a gente tá atirando neles, tá usando espingarda, tá usando madeira e panela para tentar assustar os demônios, que para eles... Eles não sabiam o que era, né? 77 numa ilha no Pará, né? Pensa, o máximo que eles conseguiam imaginar era a Bíblia, uma igrejinha, o padre e ponto, né? Então era a base deles. E foi acontecendo até que em uma certa noite lá,
pairou uma nave com uns 90 metros de diâmetro em cima da cabeça dele. Que inclusive ele desenhou isso. Ele desenhou. Isso tá no relatório oficial. Hoje são mais de 1000 fotos já registradas da Operação Prato, não sei quantas horas de vídeo, que até hoje não se sabe com quem que tá, e os documentos que estão liberados para quem quiser ver, é só entrar no Arquivo Nacional, vocês vão ter acesso a toda a documentação, ao relato das testemunhas, as notas dos militares sobre os ataques feitos pelas luzes. Então eles detalham, o militar é legal porque eles vão a fundo, eles detalham o tipo de picada que a pessoa recebeu na pele. E eu ouso dizer que os militares brasileiros são os que ainda fazem o melhor trabalho em situações de detalhes, detalhar, né? São detalhistas. Isso, eles são muito detalhistas em cada ponto do que acontece no caso da Operação Prato. Se pegar os relatórios, eles pegam a testemunha, horário, tipo de avistamento, tipo de luz, cor da luz, o que essa luz fez, movimento, ângulo, grau. É uma coisa assim cirúrgica, né? Coisa que os americanos não fazem. E nós temos tudo isso monitorado, relatado e oficializado no Arquivo Nacional pelas Forças Aéreas Brasileiras. Então, não é uma coisa que a gente tira da nossa imaginação, que a gente ouve falar que o vizinho comentou ou caiu numa rede de WhatsApp e estão compartilhando. Não, é oficial, tá lá e oficializado para quem quiser ver. E agora a gente tá vivendo isso de novo aqui em Porto Alegre, né? Uma coisa que a gente falou antes, histórica, né? Histórica. Só as pessoas não se deram conta de que a noite oficial dos OVNIs foi uma noite, né? Em 86. E a gente tá vivendo uma semana já. Uma semana desses avistamentos. E o mais interessante, porque daí quando a pessoa vai falar, mas isso aí é bobagem? Se fosse bobagem, não estaria tomando a proporção que tá tomando. E aí nessa questão, Tom, de pessoas que somem, desaparecem, mudam o testemunho, tu que tem esse canal, que inclusive o canal do Tom Miller hoje está com 372 mil inscritos, né? Pelo menos até eu olhei ontem, acho que era isso. 352. 352? 53 hoje. Errei por pouco, né? Mas, ou seja, é um canal que está tomando uma proporção muito grande. O Tom também teve no Flow Podcast há um tempo atrás, entre outros trabalhos que o Tom vem realizando, que demonstra a credibilidade do trabalho dele, né? Como eu falei, sempre trazendo documentos e informações documentais, ou seja, nada. O Tom não tá abrindo uma câmera aqui, não, vamos falar sobre ET aqui, né? Encher linguiça, encher salame, né? Não, são coisas com foco. E isso que eu te pergunto, Tom, porque o teu trabalho já vem de uma longa data, trabalho sério. Tu nunca foi ameaçado? Sim. Já foi ameaçado? Sim, não. Na pesquisa de Varginha. Quando eu comecei a contatar o veterinário, quando eu cheguei... tu entrou em contato com os caras lá? Sim, isso, mas isso... 2008, nem internet a gente tinha direito, né? Então era tudo na base do telefone. Sim. Eu ligava lá, procurei, daí eu consegui com o veterinário, já consegui o contato do pessoal da IESA lá, né? Da ESA? Da ESA, isso. E... A ESA, pra quem não sabe, é a Escola de Sargento das Armas, que fica em Três Corações, Três Corações, do ladinho de Varginha, isso aí. Eles que cuidaram daí de todo o processo ali, né, da captura das criaturas, ou enfim, do recolhimento do anão que estava machucado. E apedrejado. E... Não, eles falam que foi um casal de anões. Casal, né? isso não era aí, um anão, era um casal de anão. Como foi visto mais criaturas, era mais fácil, né, o casal de anão. Não, é que ninguém tá depreciando nada, mas é que foi o que eles falaram, porque né? Porque na cidade tinha tinha uma figura pública lá, que, né, um anão lá que vivia na cidade, tinha problemas e tal. Sim. E eles usaram ele como desculpa, né? Que ele estava na rua no dia que deu uma tempestade, lá em Varginha, bem no dia. E como caiu árvore, destelhou casa e tal, eles falaram, enfim, usaram o anão e disseram que ele estava machucado e as meninas viram essa pessoa. Só não conseguiram explicar o porquê que um dos militares que tocou no cara acabou morrendo depois. Isso. Né? O cheiro de amônia que tinha no local, porque as meninas que foram fazer acho que atravessar um mato, se eu não me engano, né? Toparam com aquela criatura que estava ali. Diz que o cheiro de amônia era um absurdo que tinha no local, né? Então, assim, é tudo muito envolto. E aí, quais foram as ameaças que tu começou a ter em relação a isso? Era telefonemas. Na época, como não tinha... Eu já tenho e-mail, mas e-mail não era uma coisa que a gente usa hoje. O e-mail é praticamente a nossa fonte, né? Do contato. Mas na época, como eu fiz o contato com o veterinário, ele me passou alguns detalhes sobre a autópsia dos animais, né? Que eles morreram de causas iguais, porém eram espécies diferentes. Então ele falou, cara, esse aqui come pasto, esse aqui come inseto.
e os dois morreram da mesma forma. E os dois estavam no lugar onde a criatura foi vista passando, dentro do zoológico, porque tinha uma festa nesse zoológico. Uma senhora viu essa criatura e falou, olha, ele tá no zoológico. E daí a galera foi, enfim, investigar. Um dia depois encontraram os animais mortos, né? Daí eu queria saber o porquê daí a mucose enegrecida dos órgãos, né? Que aconteceu com esses animais, que não acontece com essas duas espécies, mesmo sendo diferentes. E o mesmo caso que aconteceu com eles foi uma das causas também da morte do Marco Xerezi, que tinha encostado na criatura. Era um militar, se eu não me engano? Era da brigada. Da polícia militar. Da polícia militar, isso, da polícia militar. Ele encostou, ele teve um arranhão, e que gerou, segundo o médico, o furúnculo ali, né? Que ele tinha tratado. Ele falou, cara, é um furúnculo, não tem nada demais. Ele tratou, só que foi infeccionando, e ele ficou de cama e falou pra mãe dele que ele queria falar sobre o caso depois que ele ficasse... E era um militar jovem. Jovem, né? Tava começando, mas ele não podia falar no momento. E daí, em questão de dias, ele faleceu. E dias depois, então, eu fiz essas ligações, só que eu comecei a receber ligação. E essas ligações ficava mudo e desligava. Ficava mudo, desligava. E eu, beleza, a gente na época era acostumado a trotes e tal, só que eu nunca tinha recebido isso, foi só depois das ligações. E daí, de um certo e-mail com um monte de número e letras, eu recebi lá que era pra parar de falar sobre o caso. Enfim, depois eu pensei, putz, eu não tenho grana pra advogado, eu tava com, sei lá... Sim, é o mesmo que vai dar, né? 19 anos de idade, eu falei, cara, eu não tenho... não tem esse cacife pra bater para aguentar os malucos lá de Varginha, que eu nem sei com o que eu tô mexendo, né? Se é os militares mesmo, ou tem alguém muito além dos militares. E daí, a partir daí, eu falei, bom, eu vou deixar quieto esse caso. Daí eu fiquei uns bons anos sem mexer com ufologia. 2008, 2009 eu não mexi mais. 2010 não mexi mais, eu fui embora de Ibirubá em 2010. 2011... eu falei, vou colocar no ar o canal de novo, agora que eu tô mais estruturado, aí eu tava lá em Nova Prata já. E daí ali eu coloquei de novo Verdade Mundial, que daí tratava de outros assuntos, uma conspiração e tal, e a ufologia. Daí ali eu comecei a mexer de novo. Agora que a gente tem mais contato, que a gente pode chegar nas pessoas... E tu já criou um nome grande dentro da área também. Isso, já tem uma estrutura que dá pra falar assim, beleza, agora as pessoas vão querer falar comigo e se alguém ameaçar eu já tô... dando risada. Claro, até porque tu tem o teu jurídico também, né? Isso. Porque isso é interessante falar, porque muito se fala nessa questão, quando a pessoa investiga demais, tem um ditado que diz que se tu olhar muito pra dentro do abismo, o abismo vai olhar de volta pra ti. Isso. É mais ou menos isso, né? Inclusive com pessoas que investigaram esse tipo de coisa e também passaram muito por isso. E são coisas que, eu digo assim, o mundo ele é muito grande, né? O universo, então, até onde se sabe, é infinito, né? Nessa questão de tu ter esse conhecimento. Agora é impressionante como tu fala, como parece que há uma inteligência humana, né, tentando bloquear que se entenda, né, o que é esse caso, o que é aquele ali. É quase um MIB Homens de Preto, né? É isso aí. Eu tive agora a gente fez um congresso em julho. Foi julho lá em São Paulo, muito legal, Congresso Nova Terra. Até vai ser um documentário agora que a gente dirigiu lá. E nesse congresso veio gente de todo lugar do Brasil. Tinha a doutora Mônica de Medeiros, tinha muitas pessoas legais lá palestrando. A minha parte era ufologia. Porém, todo o congresso é baseado mais na espiritualidade. Então o pessoal tava lá, enfim, se falava de seres de luz... falava daquele lado mais... Cada um tem o seu entendimento do que isso, a sua veia, né, dentro do estudo extraterrestre. Eu era o único que estava lá, eu sempre falava, eu sou o único que está aqui para estragar prazer, sabe? Para falar, não, eu acredito aqui, ó, na prova, tem que me mostrar o ET, tem que mostrar o documento, né? Na ciência. Isso, na ciência. Eu quero ver documentos, quero ver a parte militar, porque daí eu tenho certeza que isso está sendo estudado seriamente, né? Ninguém vai perder tempo, como os Estados Unidos, que colocou bilhões de dólares na pesquisa extraterrestre, que descobriram agora, anos atrás, né? Então, empresas como a Bigelow, que é quem cuida da pesquisa ufológica dentro do Pentágono, é uma empresa, foi feita uma licitação e ver quem vai ganhar a licitação para cuidar dos discos voadores. A Bigelow foi lá e
por tantos bilhões, eles iam estudar, eles iam fazer tudo o que fosse preciso para entender os discos voadores. Ele é um dos principais cabeças lá da parte dos foguetes lá nos Estados Unidos. Então, ele trabalha com a NASA, SpaceX. E esse cara... Ou seja, uma pessoa que colocou bilhões porque ele sabia o que estava mexendo, ele queria aquilo. Ele é o dono do rancho Skywalker lá, famoso. Né? Ele comprou o rancho para estudar porque ele sabia que tinha coisa ali. Então, se está envolvendo, eu sempre digo, segue o dinheiro. Quando tu seguir o dinheiro, tu vai saber se o negócio é quente ou não, né? Ninguém bota dinheiro pra botar fora. Ninguém vai aplicar dinheiro aqui sabendo que não vai render nada. É, isso aí. Ninguém vai subir os caças sabendo que a fortuna que é pra colocar um caça daqueles no céu, se for por bobagem. Por drone não vai ser, né? Exato. Então, se em Porto Alegre agora, nesses últimos dias, já rolou o caso de colocar os caças, é porque eles sabem que essas luzes têm alguma validação dentro desse fenômeno não identificado, e né? que estão dentro do globo terrestre, ou seja, não é um reflexo de alguma coisa que está vindo de fora. O lance ali é algo muito maior do que, por enquanto, a gente pode ver. Agora a gente está tendo os pilotos, tendo relato, muita gente agora que vai voar de noite também vai ficar mais atento com os celulares. Exato. Então vai chegar uma hora que eles vão ter que dar uma explicação. Provavelmente a aeronáutica vai lançar alguma nota, eles costumam lançar uma nota. Não é para se esperar muito, não é para se esperar que vão falar que os extraterrestres estão chegando, eles nunca vão falar isso, né? Nem vão admitir, né? Nem vão admitir, né? Eles sempre vão tentar, pelo menos dentro da ciência, achar algum cientista que fale, me arranje alguma desculpa para... Até porque se forem admitir que alienígenas, a própria defesa do país já está falhando. Isso aí, falhou. Já falhou, porque... Deixou entrar. Como é que tu vai ter uma aeronave, qualquer coisa que seja sobrevoando a tua soberania nacional... que tu não autorizou, porque até para quem vai entender, o drone, isso é importante falar, um drone hoje, esses drones simples que a gente compra, tu tem um nível de altura para voar com ele. Acima daquela, inclusive todos os drones têm que ser catalogados, se eu não me engano, pela Anatel. Isso, a Anatel. Pela Anatel, na Anatel. Ou seja, há um controle, se eu pegar, tanto que eu me lembro que quando eu comecei a entender um pouco sobre drone, eu dizia, vamos ver até onde é que ele vai. Aí a primeira coisa, não, tu não pode levantar ele para ver onde ele vai. Tu tem uma altura para levantar ele, acima disso ou ele vai descer ou a Anatel acaba bloqueando o teu drone. Isso aí. Né? Porque há um controle, tanto que nos filmes eles falam, vamos sobrevoar abaixo para nós não sermos identificados. Bem coisa de Hollywood, né? Quem jogou GTA sabe disso, tem que voar, tem uma missão, tem que voar abaixo para o radar não te pegar. Mas é mais ou menos isso, né? Por aí. São Paulo também tem áreas que tu não pode nem subir o drone lá dentro da cidade, né? Porque tem áreas que a Anatel não permite. O próprio Estados Unidos, que são a grande potência mundial da guerra, é a questão que todo mundo se faz. Se eles dizem que é chinês, como é que eles deixaram aqueles drones, eles ficaram dias parados em cima do mar, em volta dos navios deles? Como que eles deixaram isso acontecer? Sim, né? sim. Então, eles sabem o que é, a gente sabe o que é, a gente está mais ou menos que passando o pano para a história mundial, né? Enxugando gelo. Isso, a gente está enxugando o gelo até que vai chegar um momento que não tem, é só ter um pouquinho de raciocínio e pensar, cara, por que não? Seria muito mais fácil, né, analisar por esse lado e falar, por que não, cara? Aí se a gente está conseguindo já sair, fazer algumas coisas além da Terra que a gente nem imaginava 50 anos atrás, imagina civilizações há milhões de anos na nossa frente que estão podendo fazer, né? Exatamente. Tá aqui, pessoal. A gente conversou com o Tom Miller antes de nós encerrar aqui, agradecer o presente que o Tom nos deu. Inclusive, Tom, pedi para tu fazer a propaganda também. Aqui as canequinhas, né, do canal Verdade Mundial. Né? Sempre via só na televisão, agora temos uma aqui. Canequinha aqui, ó, do canal Verdade Mundial, né? Toda ela. Essas são personalizadas. Essa aqui o pessoal não vai conseguir comprar, só lamento. Essa é só para os VIP. Olha aí, ó. Mas quem quiser tem na loja lá, também tem canecas, tem camiseta, moletom, boné, tem de tudo lá. Exatamente. Tom, deixar para ti as considerações finais. Deixa eu guardar minha canequinha aqui. Essa aqui eu não vou tomar nem café, Tom. Eu vou guardar na minha prateleira com carinho mesmo. Né? Tem esse costume, quando eu ganho alguma coisa, eu deixo lá. Porque se eu começar a tomar café agora, ou uma xícara vai bater na outra, daqui a pouco eu não tenho mais. Né? E como ela é uma caneca VIP, essa aqui tem que ter um espacinho guardado. E as considerações finais, venda teu peixe também, falar um pouquinho das canecas. Eu sei que tem camisas também, né? Tem uma série de produtos, quem quiser adquirir junto ao canal. Quem quiser acessar lá o youtube.com/Verdade Mundial, vai achar muito assunto sobre ufologia, astronomia, assuntos relacionados também à parte mais, enfim, conspiratória, de provas que, enfim, não vêm à tona. Tá tudo lá no Verdade Mundial. Quem quiser tem a loja também, tem link, os links estão todos lá. Estamos em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook.
digitou Verdade Mundial, vai achar eu e o Ananias lá, o ETzinho. Na capa não vai ser difícil de achar. E quem quiser apoiar o canal também tem o Apoia-se lá, ajuda mensalmente com um cafezinho, ajuda o canal lá a trampar, continuar o trampo. Com certeza. Tá aqui, pessoal, né? Uma baita figura aí, hoje tendo a honra de poder conversar pessoalmente com o Tom. Já havíamos feito algumas entrevistas ao longo dos últimos 3 anos, né? Sempre à distância, né, Tom? O Tom hoje mora em Veranópolis, sim, né? Uma das cidades muito bonitas e uma das serras mais perigosas para se voltar de Caxias. Olha, Tom, a última viagem que a gente fez para Caxias, me aventurei em voltar por Veranópolis. Nossa. Nunca mais faço isso, né? É uma cidade muito linda, mas ô serrinha perigosa pro cara pegar um carro. Ainda mais quando a gente não conhece, né? É isso a gente tem a tendência a soltar o pé do freio e é difícil, mas uma cidade linda demais, maravilhosa. Acho que faz parte da Serra Gaúcha também, né? Sim, é da Serra, tá incrustada lá na Serra, terra da longevidade, lá onde o pessoal vive mais, né? Exatamente. Tá aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Curta, compartilhe, deixe o seu comentário, se inscreva no canal do Tom, né? Como ele falou, é só digitar no YouTube ali, canal Verdade Mundial. Tem as outras plataformas também, Instagram, tem pesquisa no Google ali, Verdade Mundial também, tu vai cair no blog, sempre com os textos completos. E esse último vídeo de ontem que o Tom liberou, tem os áudios dos pilotos ali, bem completo, inclusive com a legenda, porque às vezes eles falam, tu não entende o que eles estão falando, é legendado, dá para todo mundo entender e ter uma noção da dimensão que isso está tomando nesse momento. Muito obrigado a todos, Fernando Cooper, com imagens de Thaisa Ferraz, para todos os leitores do Jornal Sentinela, ouvintes da Rádio Regional Mix, internautas do Clique Espumoso.